e a degustação. Falando na gravação, agora estamos sendo gravados. O curso vai ficar disponível na plataforma, para quem quiser assistir. É, né, a quarta turma já teve algumas atualizações em relação aos cursos anteriores, né, as turmas anteriores, mas essencialmente o conteúdo é o mesmo. A gente vai evoluindo, vai mudando. Então, quem já assistiu aqui a turma um, a 2, a 3, ou a mistura dessas turmas, acho que vai também tirar alguma coisa nova de hoje, mas é essencialmente o mesmo curso. Então, gente, bom, eu sou o Gui, né? Para quem não me conhece, eu vou dar o curso para vocês, as 3 aulas. E é isso. Vamos começar então. Sobre dúvidas, perguntas, câmeras, podem deixar a câmera aberta, podem deixar a câmera fechada, é o que vocês se sentirem mais confortáveis. Dúvidas, perguntas, eu prefiro que vocês me interrompam para perguntar, do que deixar para o final. Se deixa para o final, eu sinto que depois esquece, passa. É uma aula longa hoje, né? Um curso pode chegar a 3 horas, acho que não, mas pode ser que chegue. Então, as perguntas acabam ficando perdidas. Então, eu peço, se vocês tiverem dúvida, qualquer momento pode abrir o microfone ou digitar no chat, que fica melhor do que deixar para o final, tá bom? Então, isso aí, gente, vamos começar. Deixa eu colocar aqui na apresentação. Vocês estão vendo a apresentação? Alguém me confirma aí no chat, por Sí, favor? Ou, beleza. Então, vamos lá, gente. yo estoy viendo, yo estoy viendo. Não, se você está, todos estão. Eu tenho uma tela aqui de teste, né? Mas é sempre bom confirmar com vocês. Bom, vamos lá, gente. Então hoje a gente vai começar a nossa quarta turma. Eu vou pedir para vocês, que eu devia ter pedido antes, 5 minutos atrás, quem está com os vinhos aí do curso, né? Trazer o anduco. Já pode deixar ele aberto. A gente vai fazer umas brincadeiras com ele daqui a pouco. Quem tiver, mesmo quem, se alguém não tiver com os dois vinhos, ou tiver só com outro vinho, ou tiver com um terceiro vinho que queira tomar hoje, eu acho que é muito legal usar para fazer as brincadeiras, tá? Com limão, com a vodka, tudo isso que eu pedi. Então, se alguém quiser separar um outro vinho aí, porque não tem os vinhos do curso, eu ainda acho que vale a pena. Vai ser bem interessante. Bom, gente, vamos lá então. O curso essencial do vinho, né, que está dentro da Universidade Soma. O objetivo desse curso, eu acho que o principal aqui de toda a universidade, na verdade, é dar confiança para a gente, né, na hora de vender, na hora de falar com o cliente e também para a gente na hora de consumir, né, como consumidor, né, a grande maioria de nós não só vendemos, como também consumimos, ter uma confiança maior do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. Então, a gente sempre usa, por exemplo, né, as perguntas, né? A base de tudo é o que a gente escuta dos clientes, né? Que vinho que você recomenda, se esse vinho é bom, se eu gosto. O cliente sempre, eu gosto desse aqui, você tem alguma coisa parecida. Então, essas perguntas que às vezes a gente, principalmente no começo, né? A gente não sabe bem como reagir, a gente fica meio inseguro, a gente quer, né? A gente quer buscar. A gente vai buscar alguém que sabe mais que a gente, né? O líder de time e tal. Eu acho que estudar vinho, né? Não somente na universidade, mas qualquer estudo que você fizer, obviamente, desde que de fontes confiáveis e boas, né? Vai dar muita base e vai dar muita confiança para vocês lidarem com isso de maneira mais autônoma, né? A gente vê muito, principalmente na venda, é muito importante que a gente tenha autonomia e velocidade, né, no atendimento. Às vezes a gente, peraí que eu vou consultar e, puta, perdeu a venda já, né? Ficou 3 horas para conseguir a resposta. Então é importante que a gente tenha confiança e acho que nada dá mais confiança para a gente do que conhecimento. Não só teórico, mas prático também. Por isso que a gente sempre pede para quem né, possa degustar os vinhos, que faça aí esse investimento para que realmente a experiência é muito mais completa. Se não puder degustar hoje, não tem problema. Depois volta lá na gravação, algum dia que você possa, e faz a degustação junto aí com a gravação. Ou em alguma confraria, alguma outra instância que teremos para isso. Bom, gente, basicamente o que eu falei aqui com outro slide, né? Mas basicamente o que eu vou tentar trazer para vocês aqui é sim com foco em vendas, tá? É um curso de vinho, mas é um curso de vinho focado para vendedores.
Então, eu sempre vou tentar aproximar a gente da linguagem do cliente, de situações do dia a dia, né? Também sou vendedor de vinho, também tenho meus clientes, enfim, sei mais ou menos como funciona, assim, que nem vocês. Quem tem mais ou menos experiência já deve estar percebendo por aí. Não é só conhecer de vinho, a gente também precisa entender o cliente. Eu vou tentar fazer a ponte, né? Tem ótimos vendedores que não sabem nada de vinho e tem gente que sabe muito de vinho que são péssimos vendedores. E, obviamente, tem muito bons vendedores e que sabem muito de vinho também. A ideia, né, é que a gente chegue nesse ponto aí um dia de saber bem. A gente nunca sabe muito de vinho, porque tem sempre muito mais do que a gente sabe para aprender. É um universo muito amplo, muito complexo, muito interessante. Mas a gente também precisa, e às vezes até mais importante, entender o que, que o cliente quer, o que, que o cliente precisa. Esse é o nosso diferencial no final, né? A gente conseguir atender a necessidade do cliente, não é só encaminhar uma promoção para o cara ou para a moça. Bom, gente. Opa! Ih, não carregou a fotinha. Espera aí que eu vou ter que sair e entrar de novo na apresentação. Quando isso começa a acontecer, porque deu pau. Desculpa, gente. Este software tem seus problemas. Deixa eu sair aqui. Começar. Ó, foto está, foto sumiu. Bom, vamos torcer para não voltar a se repetir durante a aula. Mas enfim, gente, aqui, imaginem que aqui está uma ficha técnica do catálogo da Soma. Então, nesse slide, era simplesmente, né, a gente aprendeu a ler isso, o que tudo isso quer dizer. Então, a gente vai, né, trabalhar bastante com as lâminas do catálogo. A gente vai tentar fazer um negócio bem prático, né? É, E, gente, a primeira coisa que a gente vai trabalhar, e que eu gosto que sejam os cursos, é que seja um negócio um pouco mais prático, né? Então, a gente já vai começar aqui, quem tiver aí com o nosso querido Andu, peço aí que vocês sirvam um pouco numa das taças de vocês, a taça que a gente reservou para fazer brincadeiras. E a gente vai começar já diretamente degustando, né? Entendendo um pouco o que, que forma o vinho, né? Quando a gente fala, mas esse vinho é mais seco, esse vinho é mais doce, esse vinho é mais encorpado, esse vinho é madeirado, esse vinho é frutado, e a gente não tem ideia do que nada disso quer dizer. Bom, vamos começar já por essa parte, e vamos também tentar. A gente vai usar linguagem técnica aqui, a gente vai falar de acidez, a gente vai falar de tanino, a gente vai usar essas palavras aparentemente difíceis, porque é isso que permite que a gente estude, que a gente busque na internet informação, que a gente leia as fichas dos sites de vendas, dos sites do produtor, mas a gente também vai sempre tentar conectar com a linguagem do cliente. Então, por isso que é muito importante também que vocês me façam perguntas, quando às vezes eu posso falar alguma coisa que não fique clara, ou etc. Né? Eu também estou cada vez mais imerso, dando cada vez mais cursos, estudando cada vez mais, a gente acaba ficando muito imerso na linguagem técnica, né? Então, se alguma hora eu estiver sendo muito técnico, vocês me avisam que eu tento traduzir isso para o idioma que nós, meros mortais, falamos normalmente, também conhecido como português. Bom, gente, vamos começar do começo então, né? Antes de degustar. O que que é o vinho? Bom, gente, o vinho é uma bebida milenar, né? A gente sabe. Ela existe aí há milhões de anos. Milhões não, mas milhares de anos. A gente não sabe exatamente quantos milhares, mas estima-se aí de 4 a 7 mil anos. E como que a gente sabe disso? A gente tem registros, né? A gente achou, não, né, uma garrafa de vinho lá, um Chateau Petrus 3.000 antes de Cristo, mas a gente achou sim ânforas de barro, recipientes que eles usavam para beber e para guardar vinho muitos anos atrás. E aí a gente foi, né, traçando aí a história da bebida ao longo dos séculos. O vinho em geral, né, foi uma bebida desenvolvida aí por povos indo-europeus, né, ali principalmente, acredita-se hoje que da Geórgia, né, na atual Geórgia. Nunca vai ter certeza, né, mas os primeiros vestígios que a gente achou são de lá. E basicamente cumpria a função que todas as bebidas alcoólicas cumprem nesse começo aí da história humana, né? Que é ser uma bebida saudável para se beber, né? Para quem não sabe, era muito problemático beber água, né? Até a idade medieval, até o começo até muito poucos anos atrás,
Até poucos séculos atrás, beber água era um negócio muito perigoso. E, infelizmente, continua sendo em algumas regiões do mundo. Porque a água era suja, tinha bactérias, tinha né, micro-organismos, ou né, infecções de tudo quanto é tipo que podia ter na água. E ferver a água não era uma prática tão comum, né? Por alguma razão, as pessoas demoraram muito para se dar conta que um jeito de deixar a água mais potável era ferver. Também tinha o problema, né, que as pessoas não andavam com chaleiras por aí, tinha que fazer uma fogueira, né? Puta trampo. Mas, enfim, as bebidas alcoólicas, né, notadamente o vinho e a cerveja, acompanham a humanidade aí desde o começo e basicamente eles tinham essa função, né? Obviamente que o pessoal gostava, né, de ficar bebinho, sempre gostamos como seres humanos, mas pensem que o vinho não tinha tanto teor alcoólico quanto tem hoje, ele costumava ser diluído justamente para render mais, né? Então, tanto o vinho quanto a cerveja cumpriram essa função por, aí sim, milhares de anos, até poucos séculos atrás, de serem bebidas seguras para se tomar, né? Inclusive para criança e tudo mais. Se costumava dar cerveja, principalmente, desde cedo, porque era uma bebida que você podia tomar, né? O álcool gerado na fermentação, a gente vai falar disso daqui a pouco, matava, né? Grande maioria das bactérias e outras coisinhas que tinha na água, né? Então era muito saudável aí, apesar do álcool, era muito melhor do que morrer de diarreia. Então, gente, essa aí é um pouco da história, né, do vinho. O vinho foi evoluindo, né, foi se separando aí da cerveja em algumas regiões do mundo como uma bebida mais nobre, né, digamos assim. É, então, o vinho começou a ser associado à nobreza, às realezas, enfim, os melhores vinhos eram sempre reservados para os nobres. Outros países, outras regiões, ele continuou sendo uma bebida popular, notoriamente na região europeia, no sul da Europa, França, Grécia, Itália, enquanto outras regiões era mais associado à riqueza, né, como Inglaterra, Holanda. Então, né, o vinho tem essa função mista aí, né? Ele foi uma bebida muito nobre, ainda é, né? Aqui no Brasil a gente vê um pouco desses resquícios, né? Aqui no Brasil ainda é uma bebida meio nobre, meio elitizada, enquanto em outros países é uma bebida tão comum quanto a cerveja. Aqui no Brasil, né, tem aí uma diferença ainda de público que consome, faixa de preço e tudo mais. Em outros países, produtores, principalmente, o preço de uma garrafa de 1 litro de cerveja e de uma garrafa de vinho é o mesmo no supermercado. Então não tem também, né, essa separação. Aqui no Brasil já é um pouco diferente, né? Também, né? Enfim, mas qual que é o ovo e qual que é a galinha, né? Qual que é a causa e qual que é o efeito, a gente não sabe. Mas enfim, gente, respondendo a pergunta, então, que raios é o vinho? Ó, existe uma definição para o vinho. O vinho é uma bebida fermentada feita a partir do mosto da uva. O que é o tal do mosto da uva? Mosto é uma dessas palavras que as pessoas do vinho inventam para deixar a nossa vida mais difícil, mas mosto nada mais é do que suco. O suco que vai virar vinho depois, ele é chamado de mosto. Então, tudo bem, e mosto em geral pode ter outras coisas além somente do suco, mas basicamente mosto é o suco da uva. Então, qualquer bebida fermentada que vem a partir do suco da uva, somente o suco da uva é fermentado e chega a determinado teor alcoólico, que varia de país para país, é chamado de vinho. Ah, Gui, então, eu já tomei outro dia um vinho de framboesa. Não, não existe vinho de framboesa. Existe uma bebida fermentada à base de framboesa, mas não é vinho. Vinho tem que ser feito de uva. Assim como, sei lá, hidromel tem que ser feito de mel. Então, é uma coisa importante aí. E é isso. Isso é vinho. Bom, gente, vamos falar então das coisas do dia a dia. A gente já sabe um pouquinho da história do vinho, o pessoal amassou uva, descobriu que fermentava e que era gostoso e foi passando ao longo dos anos. Beleza. Agora, por que tem tanta mística, né, no mundo do vinho que poucas outras bebidas e alimentos despertam nas pessoas, né? De onde que vem isso? E eu acho que vem justamente da complexidade e vem também da enorme diferença de estilos e coisas, estilos, preços, origens que a gente acha por aí. Então, né, todo mundo aqui que já foi no supermercado sabe que a maior seção de bebidas do supermercado é quase sempre a de vinho.
Recentemente, as cervejas especiais, alguns supermercados têm meio a meio, mas é sempre a de vinhos. É, porque tem muita diversidade. E isso é uma das coisas mais fascinantes. Por isso que a gente estuda vinho até, né? Para conseguir falar para os nossos clientes, para conseguir beber e apreciar melhor a bebida. Então, país, região dentro do país, tipo de uva, tipo de solo, milhões de produtores diferentes, diversos preços para vinhos que parecem ser iguais. Por que que acontece tudo isso, gente? A gente vai falar disso também no curso de hoje, mas agora a gente vai fazer o caminho inverso. A gente vai pegar o vinho e vamos começar a entender o que que nele é tão interessante, né? O próprio ritual da degustação, que é o que a gente vai falar agora, a gente vai fazer uma degustação mais informal, digamos assim, depois no final da aula a gente vai fazer a degustação técnica mesmo. Eu vou ensinar vocês a descrever um vinho de maneira técnica. Mas agora, o que eu quero que vocês vejam é aquilo que vocês já devem ter visto no Instagram em algum lugar, já devem ter lido em algum livro introdutório, que é justamente. Obrigado, pessoal do chat aí, que avisou a Bruna que é para pôr um duco na taça. É, Valeu, João. Então, o visual do vinho, aliás, o vinho, né? A degustação do vinho, vocês já devem ter visto por aí, que a gente costuma fazer em 3 etapas, né? Que já é diferente, assim, já parece mais complicado que qualquer outra bebida, né? Para quem estuda café ou alguma outra coisa assim, em geral também, mas é uma coisa meio, né, recente. Então, gente, o fascínio do mundo do vinho já começa por aí. A primeira coisa que a gente faz quando a gente serve o vinho é olhar para a cor dele. Por que raios a gente faz isso? E só de olhar para a cor, por quê? Porque só de olhar para a cor a gente já tem várias informações sobre o vinho. Não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas as duas coisas que a gente presta atenção, e vocês podem prestar, primeiro, né, como é que a gente olha para a cor do vinho? A gente não faz assim, a gente não faz assim, né, a gente não enfia a cara aqui, o olho, a gente não olha de cima para baixo, a gente não olha contra a luz. O jeito de olhar para o vinho, para conseguir tirar alguma informação, é assim, a gente vai inclinar a nossa taça a 45 graus, não precisa pegar o esquadro, gente, né? É só, né, deixar ela inclinada assim e vai olhar ela de cima para baixo, do jeito que, né, o líquido esteja plano, assim. Então, basicamente isso. A gente vai olhar assim para a taça. Por que que a gente faz isso, gente? A gente quer ver aqui a cor do vinho, né? Obviamente. Mas não somente a cor, a gente quer ver. Desculpa, gente. A gente costuma fazer isso contra um fundo branco, né? Para a gente conseguir realmente ver. Então, quem tiver uma folha de papel sulfite, um caderno, meu computador é branco, que ajuda muito, então eu olho sempre contra o meu computador. Enfim, qualquer fundo branco ajuda. A própria palma da mão, se a gente não tiver nada disso, obviamente, que tiver a palma da mão mais branca. Mas qualquer uma ajuda. Então a gente vai ver basicamente a intensidade da cor, em primeiro lugar, ou seja, quão escuro é esse vinho, né? É muito, é pouco, ele é bem clarinho, é uma coisa que dá muita informação para a gente. Daí a gente já consegue identificar, às vezes, até que uva que foi feito o vinho, a gente consegue identificar se é uma região mais quente, se é uma região mais fria, a gente consegue identificar se é um vinho mais velho, é um vinho mais novo. Tem várias coisas que a gente consegue identificar só pela cor. Além do fato em geral, né, já é uma coisa bonita, né? A gente tem o vinho ele gera essa sensação, né? Você olha para o vinho e fala, nossa, gente, que bonito esse vinho, né? Que brilhante, que já começa aí, né, o fascínio do mundo do vinho. Em geral, por isso que a gente não recomenda aquelas taças com cor, né? Porque, né, você já perde parte da experiência que é tão bacana. Tá, Gui, mas para que serve isso? Calma, gente, confia em mim que a gente vai amarrar todos os pontos. Mas já dei a dica para vocês. A gente consegue, já de olhar para o vinho, já ter várias informações do que esperar. Quanto mais escuro o vinho, mais intenso ele tende a ser. Tem exceções, como tudo no mundo do vinho, mas, em geral, já fica aí uma dica para vocês. Esse aqui, por exemplo, o Anduco, se a gente olhar para ele, a gente vê que ele é intenso. É uma cor mais profunda, ele não é aquele vinho clarinho, quase transparente. Vocês passarem o dedo por trás da taça, tô fazendo assim, vocês vão ver que você vê, mas vê pouco. Então você vê que é um vinho mais intenso. Você já espera, só de olhar para ele, que ele vai ter mais corpo, que ele vai ser um vinho mais pesado na boca e tudo mais. Pode não acontecer, mas já é uma dica. Depois, gente, a segunda parte do tal do ritual da degustação é o nariz, né? Não o nosso nariz, né? Mas os aromas que o vinho tem. Então, gente, quando a gente faz o famoso virar a taça, né?
para que a gente vira a taça? Bom, o vinho é uma bebida que todas, né, tudo na verdade, neste planeta, reage com o oxigênio. E quando reage, o que é reagir, né? Na presença do oxigênio acontecem reações químicas. O oxigênio no vinho, em pequenas doses, como por exemplo a que está na sua taça, não por muito tempo, por algumas horas, vai ajudar o vinho a liberar mais aromas e que esses aromas vão mutando também, evoluindo dentro do vinho. Em geral, quanto mais complexo a gente chama, né? Quanto melhor o vinho, de certa maneira, mais aromas vão aparecer na taça e mais isso vai mudar ao longo do tempo com o oxigênio. Então, gente, quando a gente gira o vinho assim na taça, a única coisa que a gente está fazendo é fazer com que mais líquido tenha contato com mais ar. Então, basicamente, a gente está fazendo com que esse processo do vinho respirar e liberar mais aroma seja mais rápido. E daí também vem a importância da taça. Uma taça no formato adequado, vou falar mais disso na aula 2 ou 3, não lembro de cabeça. Mas também o tamanho da taça, que tem espaço para ter oxigênio. Por isso também que a gente não enche a taça até a boca. Primeiro porque é derrubar tudo, mas depois porque precisa ter esse contato do oxigênio com o vinho. Então a gente vai rodar a nossa taça aqui, vai enfiar o vinho no nariz e a gente já vai sentir vários aromas, ou vai sentir que tem aroma, que nesse estágio de estudo já é mais que suficiente. E não é aroma de uva. Quando o vinho é feito propriamente, ele não tem aroma de uva, ele tem aroma de outras coisas. Que a gente vai discutir tudo isso mais quando a gente for fazer a ficha técnica, mas basicamente o que a gente quer saber aqui é se os aromas são intensos, se eles não são intensos e o tipo de aroma. Se é mais para fruta, se é mais para outras coisas. Isso vai ajudando a gente a definir que tipo de vinho que a gente está tomando. A gente vai fazer a degustação hoje que vai ficar bem claro 2 estilos bem diferentes de vinhos tintos. Vai ser bem interessante. Mas basicamente... e uma coisa, gente. Os aromas, o gosto que a gente sente da comida, grande parte dele, quase 100% dos aromas, dos gostos, são no nariz. Tanto aquela história de sempre, quando a gente está resfriado, quando a gente pega a Covid agora, né, mais recentemente, a gente perde o olfato, a gente não sente gosto de absolutamente nada. Ou muito pouco um gosto que a gente consegue sentir no fundo da garganta, mas ainda assim está ligado ao nariz. Então, é isso. A gente está com Anduco agora, tá, gente? Luiz, pode falar. Você levantou a mão, Luiz? Ou foi sem querer? Bom, se foi de propósito, é só abrir o microfone e falar. Se foi sem querer, tudo bem. Então, gente, basicamente a gente quer sentir os aromas do vinho, principalmente porque esse é o gosto que o vinho vai ter na nossa boca. Às vezes, agora vocês podem tomar um gole. Gente, cuidado aí com os goles, viu? A gente vai beber bastante hoje, tem que prestar atenção na aula, tem que anotar. Então, eu tô com o meu baldinho aqui, recomendo a vocês também que descartem o vinho, né? Só põe na boca, chacoalha bem e pode cuspir. Principalmente os que a gente vai fazer brincadeira daqui a pouco, com limão, açúcar, vodka. Mas também para a gente garantir que a gente chega até o final da aula sã e salvos. Então, gente, vocês derem um golinho no Anduco aqui, a gente vai dar 2 goles. O primeiro gole eu quero que vocês prestem atenção no gosto e comparem com o cheiro. Vocês vão ver que é muito próximo, é mais ou menos a mesma coisa, tem gosto do cheiro e cheiro do gosto. E o segundo gole, eu quero que vocês tentem sentir as sensações na boca de vocês. O que vocês sentem na boca? Sim, meu baldinho é uma chaleira. Então, gente, vocês vão ver, eu pelo menos vejo que é muito parecido realmente o cheiro com o gosto. Não por acaso, porque é a mesma coisa. E depois, em termos de sensações na boca, que é o que a gente vai começar a falar agora. Opa, esqueci de mudar o slide. A gente vai sentir que o vinho, ele amarra a boca, o vinho faz a gente salivar, o vinho tem um peso, o vinho tem um gosto no final, o vinho é mais doce, menos doce. Tem várias sensações que a gente tem na boca quando a gente coloca o vinho na boca, mesmo sem engolir o vinho. Todas as sensações
você pode ter sem engolir o vinho, tá, gente? Você, você perde um pouquinho do final, mas ainda assim não é muito. Então, opa, tem um eco aí, gente. Quem tiver com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Aí, testando, testando. Beleza, obrigado. Guilherme, eu tinha uma pergunta. Ah, sim, pode falar, Luiz. Na parte da aparência, Uhum, também essas lágrimas, chamadas lágrimas uhum. pernas que faz a glicerina, talvez, nos diz alguma coisa? Ah, sim e não. Pode nos dizer se tivermos em condições ideais de temperatura e pressão e principalmente de limpeza da sua taça. Hum, Mas o que nos diz, talvez nos diga, se a taça estiver bem limpa e tudo mais, é a quantidade de álcool que tem nessa bebida. Só que a quantidade de álcool que tem nessa bebida a gente tem no contrarótulo. Então é uma informação que realmente não interessa muito, sinceramente. Se você estiver fazendo uma degustação às cegas, na qual você tem que adivinhar o vinho, por exemplo, uma prova, um exame, aí é outra história. Mas para a gente degustar, apreciar um vinho em casa, falar com o cliente, é completamente inútil. Sendo bem sincero. É 100% inútil, não serve para nada essa informação. A gente pode simplesmente olhar no contrarótulo que a gente vai ver o teor alcoólico do vinho. É para isso que serviria isso, as lágrimas. Quem não sabe, as lágrimas, quando você chacoalha a taça assim, ou quando você deita e volta, escorre aqui. Isso basicamente é parte da água com o glicerol. O vinho, né? 90% água. É parte da água com glicerol que ficam presas aqui e vão escorrendo de volta para baixo. Quanto mais glicerol, mais devagar vai ser, mais viscoso vai ser, mas enfim, de novo, para quem está degustando vinho em casa, isso não quer dizer nada. Além do que, o álcool você pode perceber na boca também. Então, realmente é uma coisa muito técnica para, às vezes, te ajudar numa degustação às cegas, mas mesmo assim pode te atrapalhar mais do que ajudar, principalmente se a taça não estiver limpa. Tá? Se ela estiver suja, tiver um resto de detergente, tende a escorrer mais rápido. Mas você vai pôr na boca o vinho, você vai perceber o álcool depois, então ainda assim. Enfim, algumas escolas usam isso como parte do descritivo, mas cada vez menos, cada vez mais está caindo em desuso. Bom, gente, então na boca a gente vai sentir várias coisas, né, do vinho. E é dessas coisas que a gente sente na boca que a gente vai focar a maioria da aula de hoje. Então, tudo que a gente for falar hoje vai ser para explicar basicamente isso aqui, que é o que a gente chama de textura do vinho na boca. Por quê? Porque a textura, por mais que a gente veja que as fichas, aquele cara, o influencer do Instagram, mesmo os gráficos que a gente vê, não, porque esse vinho tem aroma de amoras colhidas na primavera francesa. Isso não diz quase nada do vinho, tá, gente? É legal, é importante, mas realmente o que dita se a pessoa vai gostar ou não do vinho, 90% das vezes, com quais comidas esse vinho vai harmonizar, é realmente o que acontece na boca. É a questão da textura. Obviamente, o aroma é parte disso, mas é só uma parte. A gente tem outras uma, duas, três, quatro, cinco coisas aqui. O aroma é só uma entre seis coisas que compõem o vinho. Então, a gente vai focar muito mais nas outras cinco coisas, que realmente nos começam a dar autonomia para entender, para estudar o vinho. Então, aqui sim, o vinho é mais encorpado, é menos encorpado? Tá, isso tem a ver com álcool, isso tem a ver com acidez, isso tem a ver com tanino. Esse vinho é seco, esse vinho é doce? Isso tem a ver com acidez, isso tem a ver com açúcar, isso tem a ver com álcool. Então, a gente vai começar a destrinchar tudo o que acontece no vinho para dar autonomia para a gente entender um rótulo, para a gente entender uma ficha técnica. Tá, Gui, parece que você está dando uma puta volta, você vai me ensinar tudo isso, eu só quero saber ler a ficha. Ó, gente, não tem atalho. Se a gente quer entender realmente o produto, a gente precisa entender as bases do produto. E as bases do produto são essas. Então vamos lá, gente. Vamos começar do começo, então. Agora eu vou falar um pouquinho. Não, aqui é basicamente. Enfim.
Eu quero falar disso agora? Eu quero falar disso agora. Desculpa, gente, que eu mudei o curso da última turma para cá, então eu esqueço das coisas novas que eu coloquei. Vamos lá, gente. Vamos falar então desses 5 componentes antes de passar efetivamente para cada um deles. Daí mais um gole aí, e vamos prestar atenção em algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na acidez. Como que vocês vão prestar atenção na acidez? A acidez é aquilo que vem do limão, por isso que a gente tem o limão aqui, a gente vai comer ele daqui a pouco, aí vocês vão entender com certeza o que é acidez, mas a acidez é o que faz a nossa boca salivar. A língua, principalmente, o canto da língua que saliva. Então, se vocês enfiarem o vinho na boca, derem um gole, dar uma boa chacoalhada nele, depois cuspir ou engolir, eu quero que depois que vocês façam isso, vocês abaixem a cabeça, deixem a língua pendurada e vejam se está salivando. Literalmente assim. Vocês vão ver que sim, você precisa fechar a boca, senão você vai começar a babar. Isso é acidez atuando na sua boca. E é um dos componentes. Bom, todos os componentes são importantes do vinho, mas a acidez é o grande responsável por fazer um vinho ser gostoso de tomar. E te dá vontade de tomar mais. Vou falar bastante disso daqui para frente. Depois a gente tem o tal do tanino. O tanino está presente majoritariamente nos vinhos tintos. E o tanino é o que dá essa sensação de secura na boca, de aspereza, de astringência. Dica, a gente vai usar o chá para entender melhor como funcionam os taninos. Então, o saquinho do chá, na verdade, né? Espero que vocês não tenham feito chá e jogado fora o saquinho, ao contrário. Joga fora o chá e fica com o saquinho. Então, gente, o tanino, se vocês passarem o vinho na boca, é o que vai, principalmente aqui na gengiva, vocês vão ver que está amarrando, e que a boca, né, fica meio grudada aqui, né, a bochecha fica grudada. Isso tudo é o tanino atuando. O corpo é a sensação de peso. Pensem em leite versus água. A água é leve, leite é pesado. Vinho pode ser desde uma água até um copo de leite. Esse vinho aqui, dando a dica para vocês, está indo para o caminho do leite. Para que a gente vai usar aqui? A gente vai usar vodka para isso. Grande parte da sensação de corpo vem do álcool. Então, o que a gente vai fazer, adivinha? Vai jogar vodka no vinho. Deixar ele mais encorpado. Vocês vão ver, vai ser divertido. E depois, gente, tem a questão do açúcar. Autoexplicativo, o açúcar deixa o vinho mais doce. Mas tem outros fatores que influenciam na percepção de doçura, e a gente vai falar disso também. Bom, gente, essa degustação inicial que a gente fez foi basicamente para ver que esses componentes existem e que esses componentes são muito importantes para a gente saber descrever o vinho e saber ler rótulos, fichas e por aí vai. Bom, gente, agora sim, antes de falar de cada um desses componentes, para vocês poderem entender de onde cada um desses componentes vem, eu vou ter que explicar para vocês como é que a gente faz vinho. Como é que a gente transforma uma uva em vinho. Hoje a gente vai focar principalmente nos vinhos tintos, que é o processo mais complexo, digamos assim. Depois a gente vai passar para os vinhos brancos, na quinta-feira, e na outra semana a gente vai falar dos rosés e dos espumantes. O rosé é basicamente uma variação do vinho tinto, ou do vinho branco, depende do ponto de vista. E o espumante é um método um pouco diferente. E, aliás, tem vários métodos. Mas hoje a gente vai focar no vinho tinto. Então, gente, para me auxiliar aqui, eu vou utilizar um vídeo que deveria estar aqui. Eu tenho que sair daqui. Tá. Eu vou usar um vídeo para deixar mais bonitinho, para ficar menos chato. Mas, basicamente, eu vou mostrar para vocês como é que a gente transforma a uva em vinho. E o que isso tem a ver com todo o resto. Então, vamos lá, gente. Este aqui é um vídeo, se eu não me engano... Se eu não me engano, não, está escrito aqui em cima. É um vídeo sobre a região da Borgonha, na França, uma das regiões mais renomadas aí. Mas é um vídeo bem bacana aí que mostra. Então, gente, basicamente tudo começa, como está escrito aqui. Deixa eu dar... eu estou ouvindo, mas não era para eu ouvir. Deixa eu deixar mudo aqui. Tá. Então, tudo começa basicamente com a colheita. Então, gente, a colheita nada mais é do que a gente colher as uvas. Só que a gente não pode simplesmente ir lá e colher as uvas.
Não é assim que funciona. Tem um momento ideal para você colher as uvas. E esse momento ideal depende do tipo de vinho que você quer fazer. Não somente se ele é tinto, branco ou espumante, mas também o estilo de vinho. Então já tem a primeira coisa aqui, que é um dos fatores que mais vai determinar o produto final. Se ele vai ser mais encorpado, se ele vai ser mais doce, menos doce. É justamente quando você decide colher as uvas. Aqui eu preciso ser um pouco técnico para vocês, mas é fácil de entender. A uva é uma fruta. Como todas as frutas, pensem em frutas mais familiares, ou a própria uva, né, que a gente come no supermercado, que a gente compra no supermercado, mas pode pensar numa maçã ou numa banana também. Inicialmente elas são verdes, certo? Depois elas amadurecem. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma banana verde de uma banana madura, de uma maçã verde para uma maçã vermelha madura? Basicamente, a fruta verde ela é mais ácida, ela é azeda. Até difícil de comer se estiver muito azeda. E a fruta mais madura é mais doce e menos azeda. E é exatamente essa transformação que acontece no vinhedo. Quanto mais a fruta amadurece, a uva no caso, menos ácida e mais doce, mais açúcar ela vai ter. E é exatamente o que acontece. Diminui o nível de ácido e aumenta o nível de açúcar. Você escolher o balanço ideal entre uma coisa e outra, o ideal para você, cada produtor vai ter um ideal, é o que vai determinar muito do seu produto final. Já vou explicar por quê. Mas você já imagina que a acidez, por exemplo, já está decidida basicamente aqui. No momento da colheita, você está decidindo quanta acidez vai ter no seu vinho. E também quanto açúcar. E, por consequência, quanto álcool, que é o que eu vou mostrar para vocês também. Os taninos, que é outra coisa que eu falei, os taninos, eles vêm da casca da uva e também tem a ver com a madurez. Quanto mais madura tiver a uva, o tanino ele vai mudando, ele vai ficando mais suave. Chega no ponto que ele fica mais presente. A uva verde quase não tem tanino. A uva, quando ela fica vermelha, ela vai ter bastante tanino, mas um tanino bem áspero. E conforme ela vai ficando cada vez mais madura, esse tanino, essa sensação de aspereza depois no vinho, vai ficando um pouco menor. Vai ficando mais redondo, a gente chama. Mas enfim, gente, em resumo, a hora que eu colho a minha uva e quão madura ela está, já determina muito, muito, muito do produto final. E não só isso, também a qualidade dessa uva. Se eu tiver mais uva na mesma plantação, na mesma quantidade de terra, essas uvas vão ser mais diluídas, vão ter menos sabor e mais água. Se eu tiver menos uvas na mesma quantidade de terra, essas uvas tendem a ser mais concentradas, vão gerar vinhos melhores. Então, nem na colheita, né? Na verdade, tudo começou na hora que você resolveu plantar e quantas parreiras, né? Quantas plantas você plantou em determinada quantidade de terra. Em geral, a gente calcula isso em toneladas por hectare, mas enfim, quanta uva tem por quantidade de terra. Quanto mais uva, pior tende a ser o vinho, mais aguado, mais básico, a gente chama, mais fraquinho mesmo, mais diluído. Quanto menor, mais caro tende a ser o vinho, que você tem, né, menos uvas saindo de uma mesma quantidade, tende a ser mais encorpado, não necessariamente encorpado, mas tende a ter mais concentração de sabores, tende a ser um produto superior. Então, primeiro fator, quando você plantou as uvas, você já estava sabendo para que tipo de vinho você ia fazer essas uvas. Depois, quando você escolhe a colheita, você já determinou, sei lá, 70% do produto final. Então, a colheita, a gente vai passar, é o ponto mais rápido aqui no vídeo, mas é o que eu mais tenho coisa para falar, porque é o mais importante, é o que mais determina, é o produto final. Além disso, gente, vocês podem imaginar que também você escolheu a uva que você plantou, tem várias coisas que você fez aqui. Mas, basicamente, vamos ficar com esse ponto aqui, né? O equilíbrio entre açúcar e acidez, você determina quando você vai colher a uva. Bom, gente, a colheita ela pode ser feita manualmente, pode ser feita por máquinas. Não existe exatamente o melhor e o pior, mas em geral, quando você faz a colheita manual, você está tendo mais cuidado com as uvas, né? A máquina tende, por exemplo, essa máquina que está passando aqui, obviamente, ela não toma cuidado, ela pode amassar a caixa, não sei o quê. Vamos para a segunda etapa, então. A segunda etapa, gente, é a seleção das bagas, a gente chama, né? O que é uma baga, gente? Baga é a uva, efetivamente. A gente tem um cacho de uvas e depois a gente quer as melhores uvas para fazer o nosso vinho.
Então, essa segunda etapa, que a gente chama de seleção, né, ou de separação, a gente vai justamente separar as melhores uvas. Tem produtores que separam e já tiram do cacho, tem produtores que mantêm os cachos inteiros. O cacho, né, a parte verde, que a gente chama de engaço, eles contêm substâncias que podem passar para o vinho. A principal delas são os taninos, também. Não só a casca da uva, mas também... o tanino é uma substância química, tá, gente? Você pode comprar pó de tanino no Mercado Livre. Ele é uma substância química que está presente e que gera essa sensação de amarrar a boca. Então, ele está presente tanto na casca da uva, é um mecanismo de defesa, na verdade, né, para os animais não comerem, basicamente. E também está presente no galho e na semente. Então, o produtor que opta por deixar os engaços, por deixar o cacho inteiro, ele quer passar mais tanino para o vinho. O produtor que escolhe separar as uvas do cacho, ele quer passar menos. Grande maioria dos vinhos comerciais, os vinhos mais baratos, você vai separar, porque você não quer. Você poderia até pensar o contrário, né? Mas para um vinho comercial você quer menos tanino, você quer um vinho que seja mais redondo, mais fácil de agradar. Então, a grande maioria dos vinhos separa já no começo as uvinhas dos cachos. Então, fiz besteira. Deixa eu passar aqui para vocês de volta. Tá. Então, basicamente aqui é a maquininha, né? As pessoas vão separar, às vezes pode ser na mão, às vezes são máquinas que fazem essa separação. As máquinas são muito legais, gente. Quem puder ir numa vinícola ver as máquinas. É um processo muito bacana. E depois que você tem as suas uvinhas separadas, você vai jogar elas num tanque para fazer a famosa fermentação. Esse tanque pode ser um tanque de inox, pode ser um lagar de cimento, sabe aquilo que a gente vê em São Roque, lá em Portugal, que o pessoal vai pisar na uva, naquela piscinona. Pode ser um tanque de concreto, pode ser a piscinona de cimento, pode ser um tanque de aço inox, pode ser uma barrica de carvalho, enfim, vai existir um recipiente onde vão ser jogadas as uvas. E essas uvas vão ser amassadas, e daí você vai ter o líquido e você vai ter as cascas. No caso dos vinhos tintos, a gente vai literalmente fazer um chá com as cascas. Curiosidade. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas vocês podem ver que o que está caindo, em grande parte aqui, é branco. E esse suco aqui, essa espuminha aqui em volta, é branca. Se você abrir uma uva tinta, ela é branca por dentro. Então, o suco de uva, seja ele branco, a uva branca ou a uva vermelha, o suco é quase sempre branco. Tem muitas poucas uvas que são vermelhas por dentro. Do mundo comercial, das uvas que a gente consome para fazer vinho, só uma conhecida, que é a Alicante Bouschet, que é uma uva francesa cultivada em Portugal. Todas as outras uvas tintas, o suco é branco, e as brancas também. Então, para você deixar o vinho tinto, na verdade, você vai precisar da casca. E é da casca que vão sair os aromas de frutas vermelhas, todos os aromas que caracterizam o vinho tinto como tinto. Os taninos, pode vir também do engaço, como eu falei para vocês, né, do caule da planta, mas grande parte, os taninos, os melhores taninos, os mais agradáveis, vêm sempre da casca. E também a cor, né? Então, todos esses componentes, que a gente chama de flavonoides, todos esses componentes, eles vão sair da casca da uva, os flavonoides que dão antociacinas, tem antociacinas, todos esses componentes saem da casca da uva e vão parar no nosso vinho. Como? Fazendo o tal do chá. Basicamente, você tem lá o suco da uva branca, todas as cascas ali, depois que você amassou, né, você não joga essas cascas fora e vai ficar ali dentro desse tanque. Esse período, ele vai ser chamado de maceração. Está passando aqui, né, o pessoal amassando as uvas, jogando no tanque. Essa questão que eu te expliquei para vocês, que pode ser ou o cacho inteiro, ou pode ser só as uvinhas. Mas, basicamente, a gente vai ter esse primeiro processo que é chamado de maceração.
A maceração, então, basicamente é o chá. É o processo em que o suco da uva, que é branco, está em contato com as cascas. É muito importante este processo de maceração. E daqui a gente tem várias coisas que vão afetar a qualidade e o estilo do vinho. Quanto mais tempo você tiver de maceração, mais coisas você vai extrair da casca. Então, vinhos que são mais escuros, que são mais intensos de sabor, em geral, são vinhos que passam mais tempo em maceração. Um vinho rosé, por exemplo, 99% das vezes, vai ser feito assim, só que o tempo de maceração vai ser de poucas horas, 1 hora, 2 horas. Então ele vai tirar um pouquinho da cor e um pouquinho de sabores. E em vez de um vinho branco, você vai ter um vinho rosé. Esse mesmo vinho, se você deixasse nas cascas por dias ou semanas, você teria um vinho tinto, que extrairia muito mais. Então, basicamente, é que nem um chá, gente. Você deixa ele lá um pouquinho, vai sair aquele pouquinho de cor. Agora, se você deixar ele lá 10, 15, 20 minutos, você vai extrair um monte. Inclusive, foi por isso que eu pedi para vocês fazerem o chá por 10 segundos somente. Para extrair pouco e ficar a maioria no saquinho, que é o que a gente quer. Então, exatamente a mesma ideia. Enquanto está acontecendo a maceração, acontece outro processo, que é o nosso processo mais querido e famoso, a nossa querida fermentação. No caso, a fermentação alcoólica, que é o que efetivamente transforma o vinho, o suco, em vinho. O que é a fermentação alcoólica, gente? A fermentação alcoólica basicamente é o fermento, que a gente aqui no mundo do vinho chama de levedura, que nada mais é que um fermento, são fungos, que podem já estar presentes nas cascas das uvas, podem ser comprados em laboratório e jogados lá dentro, pode ser uma mistura das duas coisas, mas enfim, o fermento vai consumir o açúcar do suco e vai transformar esse açúcar em duas coisas: álcool, nosso querido etanol, que a gente vai consumir, e gás carbônico. No caso dos vinhos normais, ou seja, os vinhos não espumantes, esse gás carbônico vai ser liberado para a atmosfera. Nos espumantes, esse gás carbônico, em alguma etapa do processo, vai ser retido, vai ficar na garrafa e vai se transformar em borbulhas. Mas, enfim, por isso que eu falo do gás carbônico. Não é somente o álcool, o gás carbônico é muito importante. No vinho tinto, no vinho branco, no vinho rosé, você deixa esse recipiente aberto. Então, esse gás carbônico vai embora. Então, não tem bolhas. Não deveria ter bolhas. Então, basicamente, essa é a nossa querida fermentação. Lembra quando eu falei da colheita? Do açúcar da uva? Então, gente, vocês podem imaginar que quanto mais madura estiver a uva, mais álcool, mais açúcar vai ter essa uva e mais álcool você pode ter no produto final. Ou mais açúcar, se você não fermentar todo o álcool. Não necessariamente as leveduras vão fermentar todo o açúcar. Não necessariamente as leveduras vão comer, né, como a gente fala, todo o açúcar e transformar em álcool. Ela pode comer só parte desse açúcar e o resto fica no vinho, deixando o vinho um pouco mais adocicado. Muitas vezes esses são os vinhos meio secos. Mas vamos lá, gente. Então a fermentação vai acontecer. Aqui, né, as leveduras vão comer as partículas de açúcar, liberando o álcool e o etanol. Também tem outros subprodutos, tá, gente? Tem alguns ácidos, tem sulfitos, tem várias coisas que saem durante o processo de fermentação, mas, enfim, o principal é isso. Depois, gente... Oi. Boa noite. Você poderia falar um pouquinho sobre a questão dos sulfitos para mim? Porque eu não sei se é mito ou verdade. Boa noite primeiro, né? Meu nome é Bruno. Claro, sim. Não sei se é mito ou verdade, mas algumas pessoas já me falaram assim, a questão deles estarem relacionados a uma dor de cabeça no dia posterior, a uma... após uma certa... desenvolver uma alergia. Sim, tem pessoas... Não, assim, desenvolver alergia é muito raro. As pessoas ou têm alergia ao sulfito ou não têm. Primeiro ponto. Obviamente, como todos os alimentos, tem pessoas que desenvolvem durante a vida alergia. Tem pessoas, não era alérgica a camarão, de repente fiquei. Acontece, assim como os sulfitos, mas é enorme minoria. Alergia existe. Se você tiver alergia a sulfito, você vai ter muito mais que dor de cabeça. Você vai ter você vai ter erupções na pele, você vai vomitar, você simplesmente não vai conseguir consumir nada que tenha sulfitos. Segundo,
A quantidade de sulfito no vinho, existem 2 sulfitos no vinho, é o mesmo composto químico, mas ele aparece como subproduto da fermentação, não da reação química à fermentação, mas junto com a fermentação alcoólica acontecem várias outras reações químicas, uma delas gera sulfitos, quantidades pequenas, e depois, isso todos os vinhos vão ter, todos sem exceção, mesmo os que são sem sulfito, entre aspas, a não ser que esse vinho tenha o sulfito removido, e aí isso vai ter que ser especificado no rótulo de outra maneira, mas enfim, depois os sulfitos eles vão ser adicionados. Eles podem ser adicionados desde a colheita, para manter as uvas por mais tempo. Em geral, não se usa muito, se usa mais gelo seco mesmo, né, para deixar elas frias. Mas depois, eles podem ser adicionados durante o processo ou antes de colocar na barrica, ou antes de engarrafar, ou nos dois. Por quê? O sulfito é um conservante muito, muito importante. Ele inibe a atividade bacteriana, basicamente. Então, tem bactérias que podem passar para o vinho, e sem o sulfito, essas bactérias vão gerar um monte de reações químicas que a gente não quer no nosso vinho. A principal delas é a reação química que transforma o álcool em vinagre, que é exatamente o que a gente quer que demore o máximo possível. Depois, as quantidades são controladas, são muito baixas. Se você comer um saquinho de nozes ou de castanhas, vai ter, sei lá, 20 vezes mais sulfito do que numa garrafa inteira de vinho. Então, a quantidade de sulfito que tem no vinho costuma ser muito baixa. Vinhos brancos tem mais que no vinho tinto, varia de país para país o máximo da legislação. Em geral, vinhos mais baratos têm mais sulfito que vinhos mais caros. Todas generalizações. Mas o ponto é, você ter dor de cabeça por causa do sulfito do vinho, você tem que tomar muito vinho. Se você tomou muito vinho, o mais provável é que você esteja com dor de cabeça por causa do álcool mesmo. O álcool, ele te desidrata, e essa desidratação vai fazer com que você tenha uma bela dor de cabeça. Então, mais do que comprar vinho sem sulfito, muito mais importante do que procurar um vinho sem sulfito, a não ser que você seja realmente alérgico, aí sim você tem que tomar o vinho sem adição de sulfito, senão você vai ter sérios problemas. Mas se você quiser evitar a dor de cabeça, toma água enquanto você toma o seu vinho, e toma pouco, que você vai evitar a dor de cabeça. Esse é o nosso relatório médico mais recente, até sair um estudo que desminta tudo isso que eu falei para vocês. Mas, por enquanto, é isso que a literatura diz. Beleza, Bruno? É uma coisa que muita gente pergunta, que é muito bom a gente educar o cliente. Fiquei com dor de cabeça por causa do sulfito. Não foi o sulfito, desculpa. A não ser que você tenha uma alergia. Mas se tiver alergia a sulfito, você já vai ter percebido por várias outras coisas. Bom, gente, vamos lá então. Aqui tem várias coisas que a gente faz enquanto o vinho está ali fermentando, que é o pigeagem, remontagem, todas essas coisas são basicamente basicamente é o chacoalhar do saquinho, né, que a gente faz no nosso chá para sair mais rápido, para ficar com mais gosto, enfim, é a mesma coisa. Então as pessoas podem ir lá e amassar, né, misturar cada vez mais as cascas com o líquido, para ir pegando cada vez mais gosto, né, e mais aromas, e mais taninos, mais cor, e tudo isso. Então, isso a gente pode fazer durante a fermentação, ou depois, ou antes, para aumentar o que a gente chama de extração, né, de compostos. Enfim, gente, depois disso, que a gente terminou de fermentar, terminou de extrair, a gente vai fazer o que a gente chama de prensa. Então, a prensa, basicamente, a gente vai fazer duas coisas. Terminou de fermentar, a gente já tem vinho. Pronto. Já fez o álcool, o açúcar, virou álcool, tá tudo certo. Temos vinho. Agora a gente tem que fazer uma coisa, a gente precisa separar as cascas do produto. Duvido que algum de nós tenha aqui alguma vez aberto uma garrafa de vinho e saído uma casca lá de dentro. Não sai. Por quê? Porque a gente separa. Então a gente vai separar, a gente vai fazer o processo. Primeiro de tudo a gente vai separar. Então a gente vai usar em geral a gente vai usar bombas, ou a gente vai usar processos por gravidade, né, onde um tanque está mais alto que outro, mas de qualquer maneira a gente vai escorrer todo o líquido de dentro desse recipiente, onde aconteceu a fermentação e a maceração, e colocar em outro. Desta maneira, separando as cascas do líquido. Beleza? Depois que a gente faz isso, ou no final, quando tem pouco líquido, a gente vai fazer uma coisa que chama prensagem. Então, a gente vai apertar esse resto das cascas com uma prensa. Em geral, ou é uma prensa mesmo, que aperta e sai por baixo, ou é um balão que infla e espreme as cascas de maneira mais delicada, e sai também o líquido por baixo depois.
Esse vinho que sai da prensa, em geral, ele é de qualidade inferior ao primeiro vinho que só escorreu, tá? Então, esse vinho, em geral, existem legislações que limitam quanto desse vinho você pode usar, o vinho que saiu da prensagem mesmo, no produto final. Normalmente, os produtores vão misturar esse vinho que saiu da prensagem com o vinho flor, né, que a gente chama, o lágrima, que foi o primeiro que saiu ali, sem amassar nada, né? Você só abriu a torneirinha, escorreu, e no segundo momento que você vai prensar. Então aí tem esse vinho de menor qualidade, entre aspas, que é o vinho de prensagem. Esse vinho de prensagem, principalmente o da prensagem mais forte, pode ser uma segunda ou terceira prensagem, esse vinho não pode ser comercializado sozinho, tá? Ele é um vinho de baixa qualidade, ele é mais amargo, tem mais, né, por causa do contato muito forte aí que ele tem com as cascas. Então, em geral, é um vinho que ele é usado por pequena porcentagem dele na mistura com os vinhos mais baratos da vinícola. Mas tem gente que fala, porque os vinhos mais baratos, esse vinho da prensa, não deveria ser, tá? Porque em teoria é proibido você comercializar esse vinho 100%. Bom, tem outro conhecimento de internet aí que não costuma ser muito verdadeiro. Depois, gente, esse vinho vai parar em outro tanque, que pode ou não ir para uma barrica de carvalho. Nesta região aqui de onde vem esse vídeo, que é na Borgonha, é muito comum que o vinho vá para uma barrica de carvalho, mas não necessariamente. A barrica de carvalho, gente, ela faz o vinho respirar, além disso, pode passar aromas para o vinho, dependendo do carvalho e outros fatores. Então, é uma opção do produtor fazer isso ou não. Ele pode querer que o vinho dele tenha esses aromas e essa respiração que o carvalho faz, ou não. Se ele não quiser, em vez de ir para uma barrica de carvalho, esse vinho vai ficar num tanque de inox, ou num tanque de cimento, ou algum outro recipiente que não passe sabor para o vinho. Então, né, vai passar o videozinho aqui. Os franceses vão falar aqui, tal, tal. Tá. Durante essa segunda etapa em que o vinho está descansando, já separado das cascas, no vinho tinto, vai acontecer um segundo processo. Muitas vezes você vai ver ele por aí como fermentação malolática. Ele não é exatamente uma fermentação, na verdade mesmo. É a conversão malolática. Bom, enfim, o tal do malolático, que é um processo que vai transformar um tipo de ácido que tem no vinho em outro tipo de ácido, que é mais macio no paladar. Isso é importante, gente, porque saber se o vinho fez ou não fermentação malolática, principalmente no caso dos vinhos brancos, que a gente vai falar na quinta-feira, determina muito do sabor final que o vinho vai ter. No caso dos vinhos tintos, a fermentação malolática, ela meio que acontece em quase todos os vinhos tintos. Tem vinhos que não acontecem, vinhos tintos, mas na maioria deles acontece. Por quê? O ácido málico, ele é mais azedo no paladar. E a gente vai, nessa fermentação malolática, a gente vai transformar o ácido málico em ácido lático. Por isso que tem esse nome, malolático. O ácido lático, ele é mais suave no paladar. Ele é mais doce até. Então, a gente vai... Não chega a ser doce, tá? Que o fato de não ser azedo deixa que outros componentes do vinho, que são mais adocicados, brilhem mais, digamos assim. Então, a gente vai fazer essa fermentação malolática, na grande maioria dos vinhos tintos. É uma bactéria que faz essa fermentação. Normalmente, o recipiente que faz, ele é usado todo ano, então ele meio que já contém essas bactérias lá. Então, você simplesmente põe o vinho lá, essa fermentação malolática começa espontaneamente. Se ela não começar, você compra lá, os produtores de vinho compram e jogam lá a bactéria, literalmente joga a bactéria, mexe no potinho com uma substância, joga lá dentro do tanque e a fermentação malolática vai acontecer. Uma vez feita essa fermentação malolática, a gente vai passar para os próximos episódios aqui. Vamos esperar o vídeo passar aqui. Deixa eu deixar ele mais rápido. É mais fácil aqui para eu passar. Bom, gente, então se o vinho for ficar, né, ele vai ficar determinado período dentro das barricas ou tanques. Por quê? A gente vai estabilizar um pouco as reações químicas, tá, gente? Os sabores vão começar a se integrar, os componentes como álcool, ácido, tanino, tudo isso começa a se integrar ali, né, e ficar mais equilibrado com o tempo. No caso da barrica de carvalho, além disso,
o vinho também pode ganhar aromas, pode ganhar um pouco de contato com ar, com oxigênio, que muda um pouco o vinho. Então aqui ele vai falar um pouquinho da diferença do vinho branco, do vinho tinto, depois eu vou passar de novo essa parte para vocês. Mas basicamente agora, gente, acontece isso. Ficou lá o tempo que tinha que ficar nas barricas ou nos tanques. Caso tenha sido na barrica, ele vai... Todas as barricas que vão fazer o mesmo vinho vão ser colocadas de volta em um tanque, misturados, né, as diversas barricas. Uma barrica pequena, tá, gente? Em geral, não dá para fazer uma barrica de vinho pequena, que são as mais comuns, elas fazem 300 garrafas de vinho, não é muito. Então, a gente vai colocar no tanque e depois a gente vai engarrafar isso saindo do tanque. Aqui o produtor pode misturar vinhos diferentes, de parcelas diferentes, de uvas diferentes, enfim. Tem toda uma arte aqui nesse processo final de misturar as barricas. Além disso, gente, aqui nesse tanque, em geral, nessa última etapa, os produtores têm opção, ou não, de fazer os processos de filtragem e clarificação. Basicamente, aqui a gente vai tirar tudo sólido que sobrou no líquido, depois de tudo que a gente já fez. Não somente resto de casca e tal, mas mesmo bactérias e micro-organismos que podem depois atrapalhar o vinho. E é basicamente isso. A gente vai filtrar o vinho, a gente vai clarificar o vinho. Tem produtores que optam por não fazer essas etapas, porque elas podem tirar aromas e outras substâncias do vinho. Mas, enfim, a grande maioria, principalmente nos vinhos mais baratos, vai filtrar o vinho para evitar problemas depois. Os vinhos vão ser engarrafados, fechados, com rolha ou com rosca, rotulados. E aí eles podem ou ficar na vinícola mais tempo, para continuar esse processo de integração, né, ele ficar mais equilibrado, ou já podem ser diretamente despachados para o mercado para venda. Então, gente, basicamente aqui vocês aprenderam como o vinho é feito. Por quê? Primeiro porque é legal, eu acho que é uma curiosidade super bacana saber, mas depois porque é importante a gente entender como o vinho é feito para entender como todos os componentes vão, da onde eles vêm, como eles vão interferir no vinho. Realmente ele não está carregando as imagens, Deus sabe por quê. Como eles interferem no vinho. Eu preciso arrumar isso. Deixa eu dar uma atualizada aqui, vamos ver se resolve. Como eles interferem no vinho e por que são diferentes de vinho para vinho. Então, lembra aquilo que eu falei para vocês, gente, que a uva, quanto mais madura ela tiver, menos açúcar, mais ácido ela tem? Legal. Agora vamos dar mais um passo. Onde que a uva é mais madura, gente? No meio do deserto em Mendoza ou lá quase no meio do gelo em Champagne, na França? A uva ela amadurece muito mais rápido, muito mais fácil no meio do deserto em Mendoza, que é super quente, que fica na Argentina. Então, gente, a gente já pode esperar que um vinho de Mendoza, na Argentina, seja completamente diferente de um vinho de uma região fria da França. E é por isso que a gente estuda todas essas coisas, para a gente começar a entender essas diferenças e ter claridade na hora de poder falar com o cliente, o vinho da França, por que ele é diferente do vinho da Argentina? E qual que é a diferença? Vamos ver se deu certo aqui, se as imagens vão começar a aparecer. Sim, deu certo, as imagens estão aparecendo. Então, basicamente, isso aqui é um resumo. Eu tirei do site Vinundei, dado aqui os créditos para o concorrente. Então, é uma imagem super bacana. Basicamente, é um resumo aqui para vocês terem depois para consultar. Né? Mas lembrando, a gente tem a uva, que foi escolhida, foi plantada com um certo objetivo. A gente vai colher nesse ponto de equilíbrio. A gente vai separar elas, né, as melhores, vai separar as uvinhas do cacho ou não. Vai esmagar, colocar no tanque. Esse tanque vai acontecer a maceração, que é o chazinho, que vai pegar a cor da casca, os taninos, o gosto. Vai fazer a fermentação, o açúcar vai virar álcool. Depois disso, ele vai para outro recipiente, separando o suco, o vinho agora já, né, que já fermentou, das cascas. Vai passar pela fermentação malolática, que vai transformar o ácido mais azedo no ácido mais agradável.
vai passar para uma barrica de carvalho, vai ou não, ou para um tanque. Tudo isso depois vai ser junto num tanque, vai ser engarrafado e jogado para o mercado. Pode ser filtrado, pode não ser filtrado, enfim. Isso é o processo de produção do vinho tinto aqui, em resumo. Bom, gente, agora, vou só pausar a gravação aqui para a gente ter os diferentes módulos, né, para vocês assistirem depois. E aí eu vou passar para o módulo 2.